Em uma sala luxuosa, onde decisões milionárias eram tomadas com frieza, um homem poderoso acreditava ter controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre as pessoas ao seu redor. Entre executivos impecáveis e gráficos complexos, uma presença silenciosa parecia invisível, até ser colocada no centro de um jogo cruel. O que começou como uma tentativa calculada de humilhação pública rapidamente se transformou em um momento de tensão, surpresa e desconforto generalizado. E, em poucos minutos, aquela reunião revelaria que a verdadeira grandeza não está no cargo que alguém ocupa, mas no valor que carrega em silêncio. Antes de descobrir como essa história surpreendente virou completamente o jogo, já se inscreva no canal e prepare-se para uma lição que pode mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. O elevador do 20º andar da Torre Ágora demorava sempre mais do que deveria. Naquela manhã de terça-feira, com o mercado abrindo em queda livre e o celular de Renato Drummond vibrando sem parar, cada segundo parado entre os andares parecia um insulto pessoal. Ele era o tipo de homem que não tolerava esperas, nem de elevadores, nem de pessoas. Sócio fundador da Drummond Capital, uma das gestoras de fundos mais influentes de São Paulo, Renato havia construído seu império com a convicção de que o tempo era o único recurso que o dinheiro não podia comprar. Por isso, desperdiçá-lo era, para ele, uma ofensa quase moral. Aos 53 anos, com 2 apartamentos na Faria Lima, uma casa em Campos do Jordão e um portfólio de participações societárias que se espalhava por 4 estados, ele havia chegado ao ponto em que confundia poder com onisciência. Não havia decisão no mercado financeiro que ele não acreditasse ser capaz de antecipar. Não havia movimento de mercado que o surpreendesse. Pelo menos, era o que ele gostava de acreditar. A sala de reuniões do 20º andar era conhecida internamente como o Aquário. Paredes de vidro do chão ao teto, com vista para a Faria Lima lá embaixo, onde os carros enfileiravam em silêncio como formigas, cumprindo ordens que ninguém havia dado. Era ali que as decisões aconteciam. Ali que o futuro de empresas inteiras era redesenhado em 40 minutos de conversa entre homens de terno, gráficos e café expresso. A sala tinha sido reformada 2 anos antes, quando Renato decidiu que o ambiente precisava comunicar excelência, expressão que ele usava para justificar o mármore branco importado da Itália. As cadeiras de couro cor de caramelo e o telão de 70 polegadas que ocupava a parede inteira do fundo. A palavra excelência aparecia com frequência no vocabulário de Renato. Era um escudo e uma arma ao mesmo tempo. Naquela manhã, o Aquário estava mais tenso do que de costume. Sentados ao redor da mesa oval, 6 executivos revisavam relatórios com expressões fechadas. O Fundo Ágora III, carro-chefe da gestora, havia perdido 14% do valor em 3 semanas seguidas. Investidores ligavam. A imprensa farejava. 2 cotistas grandes haviam solicitado reunião de emergência para a semana seguinte. E Renato, que havia chegado 20 minutos antes de todos os outros, apenas para demonstrar que ainda controlava a situação, tamborilava os dedos sobre a mesa, como se o ritmo pudesse apressar as respostas que ainda não tinham chegado. Do lado de fora do Aquário, no corredor que separava as salas de reunião do Open Space, uma mulher empurrava um carrinho de limpeza com movimentos cuidadosos e silenciosos. Ela usava o uniforme azul marinho da empresa terceirizada, que prestava serviços de higienização para o edifício. Calça de elástico, camisa com o logo bordado no peito, cabelo preso num coque simples, sem adornos. O crachá dizia apenas Vera, nenhum sobrenome visível. Era assim com a maioria dos prestadores de serviço naquele andar. Presentes, mas invisíveis por escolha coletiva dos que ali trabalhavam. Uma invisibilidade que não era acidente. Era protocolo não escrito. Os funcionários da Drummond Capital sabiam não olhar muito para quem vinha limpar as mesas. Não por maldade declarada, mas por aquele hábito silencioso de tratar o mundo de serviço como cenário, e não como personagem. Vera tinha 42 anos, e os olhos escuros de quem aprendeu cedo que observar era mais produtivo do que falar. Ela empurrava o carrinho devagar,
pausando de tempos em tempos para recolher copos descartados ou ajustar um vaso de planta que alguém havia deslocado sem perceber. Mas a cada pausa, seus olhos deslizavam pelo vidro do aquário com uma atenção que não combinava com a pressa cotidiana do cargo que ocupava. Ela olhava para os gráficos no telão. Lia as curvas. Processava. Havia algo na queda do Ágora Terceis que ela reconhecia, não com nostalgia, mas com a familiaridade técnica de quem já havia estudado padrões semelhantes em outra vida, num tempo em que seu sobrenome constava em relatórios que chegavam às mesas de gestores como Renato. Ninguém percebeu. Renato finalmente entrou na sala às 8h20, acompanhado por sua assistente, Patrícia, que carregava uma pasta grossa e um tablet ligado. Sem sentar, ele foi direto ao telão e apontou para o gráfico que mostrava a queda acumulada do fundo. Alguém aqui me explica por que estamos assistindo a esse tombo sem fazer nada? Silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas excesso de medo. Daniel Fonseca, diretor de análise e o mais jovem do grupo com seus 36 anos, foi o primeiro a se arriscar. As condições macroeconômicas globais estão pressionando toda a categoria. Não é um problema isolado da carteira. Não me dê análise de cenário, Daniel. Me dê solução. A reunião prosseguiu naquele tom por mais de 1 hora. Propostas eram feitas e descartadas. Números eram citados, contestados, revistos. O café esfriou 2 vezes. Patrícia foi buscar mais água. E foi nesse segundo momento, quando ela abriu a porta para trazer a jarra nova, que Vera entrou discretamente para recolher as xícaras sujas e repor os guardanapos sobre o aparador de madeira junto à parede. Ninguém prestou atenção nela, exceto Renato, que percebeu sua presença com o canto do olho e, em vez de ignorá-la como fazia habitualmente, sentiu naquele momento um impulso difícil de nomear. Uma mistura de irritação represada com a necessidade de aliviar a tensão da sala de alguma forma, que não fosse revelar sua própria incerteza. Ele era assim quando estava encurralado. Precisava de um alvo fácil para reconquistar a sensação de controle. E ali, com o uniforme azul marinho e o carrinho de limpeza, Vera parecia, aos olhos de Renato, o alvo perfeito para uma piada que toda a sala entenderia como humor e nenhum subordinado ousaria contestar. Ei! A voz dele cortou o ar. Vera pausou, os braços ainda sobre o carrinho. Você aí, a faxineira. Ele fez um gesto circular com a mão, como se estivesse convidando alguém para uma brincadeira que só ele havia planejado. O que você acha que a gente deveria fazer com esse fundo aqui? Reduzir posição ou manter? Algumas risadas contidas escaparam pela sala. Daniel olhou para a mesa. A assessora de relações com investidores, Camila Stein, mordeu o lábio. Era aquele tipo de humor que funcionava por exclusão. Você ria porque o alvo era outro, e enquanto o alvo era outro, você estava seguro. Vera olhou para Renato por um segundo longo, não com raiva, não com vergonha, com uma calma que era, por si só, uma resposta que ele ainda não tinha capacidade de ler. Havia algo naquele silêncio dela que era diferente do silêncio de quem engole humilhação. Era o silêncio de quem está avaliando se vale a pena responder, de quem tem uma resposta, mas escolhe o momento de entregá-la. Então, ela soltou o carrinho, ajeitou a camisa e caminhou em direção ao telão. Havia naquele corredor do 20º andar algo que os relatórios financeiros nunca conseguem capturar. A soma silenciosa de todas as histórias que passam por um lugar sem ser registradas. Quantas pessoas haviam empurrado aquele mesmo carrinho antes de Vera? Quantas delas carregavam competências que nenhum crachá, com nome abreviado, conseguiria conter? Quantas histórias haviam passado por aquele vidro e sido simplesmente ignoradas porque não chegaram pela porta certa, com o terno certo, no horário certo? O 20º andar da Torre Ágora era como todos os outros andares de todos os outros prédios, de todos os outros centros financeiros do mundo, um lugar que sabia muito sobre números e pouco sobre pessoas. E era exatamente esse o tipo de desequilíbrio que, cedo ou tarde, cobra um preço. O silêncio que caiu sobre o aquário quando Vera caminhou em direção ao telão era de uma qualidade diferente do silêncio anterior.
Antes, era um silêncio de medo. Agora, era um silêncio de espanto. Aquela suspensão momentânea do julgamento que acontece quando o mundo faz algo que não estava no roteiro. Renato cruzou os braços, com um sorriso que ainda carregava o deboche, mas algo em seus olhos hesitou. Ele não esperava que ela se movesse. Esperava que ela baixasse a cabeça, murmurasse um pedido de desculpas por estar no lugar errado e empurrasse o carrinho para fora da sala. Era esse o script. E Vera havia simplesmente ignorado o script. Ela ficou parada diante do telão por alguns segundos, analisando o gráfico com uma atenção concentrada, que desconcertava qualquer tentativa de ridicularizá-la. Seus olhos percorriam as curvas com familiaridade, como quem reencontra uma linguagem que conhece, mas não pratica faz algum tempo. O gráfico mostrava a trajetória do Ágora 3 nos últimos 90 dias. Uma queda gradual com 2 picos de volatilidade bem marcados, o segundo deles claramente exacerbado por uma decisão de realocação de ativos que havia sido feita no pior momento possível. Manter, ela disse. A voz era firme, sem hesitação, sem o tom levemente elevado de quem faz uma pergunta disfarçada de afirmação. Renato deixou escapar um som entre o riso e o espanto. Manter. A queda dos últimos 3 meses não é reflexo de falha da carteira. Ela apontou para o gráfico sem tocar a tela, apenas com o dedo indicador erguido, como quem traça uma linha no ar. É reflexo de um ajuste global em ativos de risco depois do comunicado do Banco Central Americano em setembro. Vocês não foram os únicos a cair. Foram os que mais chamaram atenção porque a alocação em tecnologia estava concentrada demais num único setor. Daniel Fonseca levantou a cabeça devagar, como um animal que fareja algo inesperado no ar. Ninguém havia dito aquilo com tanta clareza nas últimas semanas. Havia tentativas, esboços de análise, argumentos iniciados e depois interrompidos pela impaciência de Renato. Mas ali estava aquela mulher de uniforme azul marinho, dizendo com tranquilidade o que todos sentiam, mas ninguém havia conseguido estruturar em voz alta sem perder o fio na primeira contestação. Mas a queda dos últimos 15 dias é diferente. Vera avançou um passo, ainda de frente para o telão. Esse segundo movimento é pânico, não fundamento. E quando o mercado cai por pânico, quem mantém posição, desde que a tese original ainda esteja de pé, é quem colhe depois. A sala estava completamente quieta agora. Até Renato havia parado de tamboritar os dedos sobre a mesa. Havia algo hipnótico naquela cena. A mulher que havia entrado para recolher xícaras estava agora de pé diante do telão de 70 polegadas, como se fosse seu território natural, explicando o comportamento do mercado de capitais com a fluência de quem não precisava de notas nem de preparação. A tese original ainda está de pé? Perguntou Camila Stein, a assessora de relações com investidores, quase sem perceber que estava fazendo a pergunta a uma mulher com uniforme de limpeza. Era esse o tipo de momento em que a competência anula o contexto, em que o conteúdo fala mais alto do que o crachá. Vera virou o rosto para ela. Depende do que estava na tese. Se era crescimento estrutural em tecnologia sustentável, com um horizonte de 3 a 5 anos, então sim, os fundamentos das empresas da carteira não mudaram. O que mudou foi o humor do mercado. E o humor passa. Você está simplificando demais, disse Marcos Leite, o diretor de risco, com o tom de quem não tolera ser ensinado por alguém que não reconhece. Há variáveis macroeconômicas que tornam esse cenário muito mais complexo do que... Eu sei quais são as variáveis. A resposta de Vera não foi agressiva, foi apenas precisa, com aquela firmeza de quem não precisa de volume para ser ouvido. Taxa de juros americana, ainda em patamar restritivo, pressão inflacionária residual na Europa, tensão geopolítica no Sudeste Asiático, afetando cadeias de semicondutores. Sei também que nenhuma dessas variáveis é nova. Elas já estavam no preço. O que não estava no preço era o comunicado de setembro, que foi mais duro do que o mercado esperava. Mas a reação foi exagerada. Marcos fechou a boca, não porque concordasse, porque não tinha um contra-argumento imediato. Renato descruzou os braços.
Ele ainda estava em pé, ainda se recusava a sentar. Sentar seria reconhecer que a conversa havia mudado de nível, mas alguma coisa em sua postura havia cedido. Uma rigidez pequena, quase imperceptível, que só os que o conheciam muito bem saberiam identificar como a primeira fissura num muro que ele construíra ao longo de décadas. Como você sabe de tudo isso? A pergunta saiu dele num tom que tentava ser irônico, mas chegou como genuíno. Havia uma frustração legítima ali. A frustração de alguém que usou uma pessoa como objeto de piada e viu a piada virar espelho. Vera não respondeu imediatamente. Ela olhou para ele com aqueles olhos escuros que carregavam mais história do que ele imaginaria ser possível encontrar num uniforme de limpeza. Ela deixou o silêncio durar tempo suficiente para que ele sentisse o peso da própria pergunta. E então disse, com a mesma calma de antes, porque é minha área. Ou era. O era pousou na sala como uma pedra jogada num lago parado. Todos sentiram as ondas, mas ninguém ainda entendia a profundidade da água. Era uma palavra que prometia mais do que entregava naquele instante, um gancho lançado com precisão que anunciava uma história que ainda não seria contada ali. Renato levantou uma sobrancelha. Sua área. Sim. Ela virou o rosto de volta para o telão, estudando o segundo gráfico, que mostrava a composição setorial do fundo. Mas, se me permite, o problema maior não é o pânico do mercado. É isso aqui. Ela apontou para a fatia de tecnologia na torta de alocação. 38% em um único setor, sendo que 22% disso concentrado em 3 empresas. Isso não é aposta convicta. É concentração sem governança de risco adequada. E quando um dos 3 tropicou, qual foi a de logística verde? Todo o fundo sangrou junto. Daniel e Camila se entreolharam. Era exatamente o que eles haviam tentado dizer nas últimas 3 reuniões, sempre atropelados pela certeza de Renato de que a concentração era uma estratégia de alta convicção, e não uma falha de diversificação. Ouvir aquilo pela boca de Vera tinha um efeito estranho. Não era a satisfação de quem tem razão provada. Era o espanto de quem vê uma verdade que estava sendo evitada surgir de um lugar absolutamente inesperado. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. O sorriso de deboche havia desaparecido completamente. No lugar, havia uma expressão que ele raramente usava em público: dúvida. Não a dúvida performática de quem finge considerar opiniões alheias. A dúvida real, desconfortável, de quem acaba de ouvir algo que não consegue descartar com facilidade. Quem é você? Ele perguntou finalmente. E ela, antes de responder, olhou uma vez para o carrinho ainda parado junto à porta, como se precisasse lembrar a si mesma, ou lembrá-los a eles, de onde estava de pé antes de dar o próximo passo. Vera, ela disse, sou a faxineira. E foi nesse momento que a sala começou a entender que aquela tarde seria diferente de todas as outras. A reunião foi encerrada sem uma decisão formal. Renato, que havia entrado no aquário com a certeza de que sairia com um plano aprovado e a narrativa sob controle, saiu 40 minutos depois com mais perguntas do que respostas e com o desconforto específico de quem sabe que foi superado, mas não encontra ainda o vocabulário para admitir isso. Ele pediu que todos voltassem no dia seguinte, que houvesse mais material preparado, que a equipe de análise revisasse as premissas da carteira com o olhar crítico renovado. Era a linguagem que usava quando precisava de tempo para reorganizar o terreno sem parecer que havia perdido o controle. Vera pegou o carrinho e saiu da sala no momento em que Renato encerrou a reunião, sem esperar agradecimentos, sem buscar olhares. Ela não havia feito aquilo para ser vista. Havia feito porque havia algo verdadeiro a ser dito e porque naquele momento, por alguma razão que ela mesma não saberia nomear completamente, pareceu errado ficar calada. Talvez fosse o acúmulo de semanas observando pela vidraça do aquário uma equipe competente sendo silenciada por um homem que confundia a autoridade com razão. Talvez fosse algo mais pessoal, um resíduo daquela antiga vida que ainda fermentava dentro dela, pedindo para ser reconhecido. No corredor, ela foi interceptada por Daniel Fonseca.
Ele havia saído da sala logo atrás dela, com a pressa dissimulada de quem não quer parecer estar seguindo alguém, mas claramente está. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, mantendo um tom casual que não correspondia à urgência nos seus olhos. Vera parou, mas não largou o carrinho. Pode. Você disse que era sua área. Ele baixou a voz como se a conversa precisasse de sigilo. O que você quis dizer com isso? Ela o estudou por um momento. Daniel era jovem demais para ter encontrado Vera em seu percurso anterior. Isso ela podia avaliar só pela idade. Mas havia algo nele, uma curiosidade sem arrogância, uma atenção genuína, que a fazia sentir que a pergunta não era uma armadilha. Quis dizer que trabalhei com isso antes, ela respondeu. Análise de investimentos, gestão de carteira, faz alguns anos. Daniel abriu a boca, fechou, abriu de novo. Onde? Num lugar que não existe mais da mesma forma. Ela fez um pequeno gesto com a cabeça, neutro, final. Mas isso não tem relevância aqui. Ele ficou olhando para ela, enquanto ela empurrava o carrinho em direção ao elevador de serviço. Havia uma história ali, isso era óbvio, mas era uma história que ela não estava disposta a contar para ele. Pelo menos não ali, não naquele momento, não empurrada pelas perguntas de um desconhecido, no corredor de um 20º andar. O que Daniel não sabia era que aquela história era longa e tinha começo em um apartamento pequeno no Tatuapé, onde Vera Castilho havia crescido entre livros empilhados sobre cadeiras e a determinação silenciosa de uma mãe que havia trabalhado como operadora de caixa durante décadas para pagar o cursinho da filha. Vera havia passado no vestibular da FEA USP no ano em que a maioria de seus colegas ainda estava decidindo se queria fazer faculdade. Havia se formado em ciências econômicas com louvor, completado o mestrado em finanças e entrado diretamente num banco de investimentos do Itaim Bibi como analista júnior numa época em que mulheres naquele andar eram exceção e não regra. Durante 7 anos ela havia subido. Não depressa, porque o mercado financeiro tem seu próprio ritmo para reconhecer mulheres, e esse ritmo é sempre mais lento. Mas havia subido com consistência, construindo uma reputação baseada não em networking de coquetel, mas em análises que acertavam quando os outros erravam. Ela tinha o tipo de inteligência que não precisa de plateia, metódica, densa, capaz de enxergar padrões onde os outros viam apenas ruído. E então, num intervalo de 6 meses, tudo mudou. Primeiro foi o diagnóstico de sua mãe. Insuficiência renal avançada, tratamento longo, caro, exigindo presença constante. Depois, foi a reestruturação do banco, que cortou 1/3 da equipe de análise no mesmo semestre. Vera estava entre os que ficaram, mas a redução de salário que veio com a sobrevivência ao corte, somada aos custos do tratamento da mãe, criou uma matemática impossível. Ela pediu licença não remunerada. O banco disse que não havia política para isso. Ela pediu demissão. O banco deixou ela ir. Os meses que se seguiram foram de uma austeridade que ela não havia planejado e que reorganizou silenciosamente as prioridades dela de um jeito que ainda carregava marcas. Ela havia tentado reentrar no mercado depois de 18 meses afastada. Havia enviado currículos, havia feito entrevistas, mas 18 meses em mercado financeiro são uma eternidade. O mundo havia seguido em frente sem ela, novas ferramentas, novos nomes, uma nova safra de analistas mais jovens. E Vera voltava ao mercado com um gap no currículo que os recrutadores tratavam como uma dívida que ela deveria explicar antes de qualquer outra coisa. Não havia explicação que soasse bem o suficiente. Cuidar da mãe doente era uma razão humana, mas o mercado financeiro não estava contratando humanidade, estava contratando continuidade. Então ela havia aceitado o trabalho de faxineira porque era o que havia. Não como derrota, mas como estratégia de sobrevivência. Ela continuava lendo, continuava acompanhando o mercado, continuava afiada, mesmo sem plateia. E todos os dias, no 20º andar da Torre Ágora, ela empurrava seu carrinho ao lado de um aquário, onde decisões eram tomadas com menos cuidado do que mereciam, e guardava silêncio, até aquela terça-feira. No dia seguinte, quando chegou para o turno da manhã,
O supervisor de limpeza do edifício a chamou antes mesmo de ela pegar o carrinho. Vera, a Drummond Capital pediu para te manter no andar deles pelo turno da tarde também. Dobro de hora. Ela não fez perguntas. Pegou o carrinho e foi para o 20º andar. Mas quando chegou lá foi Patrícia, a assistente de Renato, quem a esperava na recepção. Não com uma lista de salas a limpar, mas com um bloco de notas na mão e uma expressão que misturava curiosidade e instrução recebida. O Dr. Renato quer falar com você, disse Patrícia, às 14 horas na sala dele. Vera assentiu sem demonstrar surpresa, mas enquanto puxava o carrinho em direção ao corredor, algo dentro dela, quieto e persistente como brasa sob cinza, começou a se aquecer de novo. Ela trabalhou as 3 horas seguintes com a mesma concentração de sempre, limpando os corredores, repondo materiais nos banheiros, recolhendo o lixo das mesas do open space. Mas parte dela estava em outro lugar. Naquela conversa que viria às 14 horas e que ela não sabia ainda se seria uma repreensão disfarçada de convite ou uma curiosidade genuína que poderia levar a algo imprevisível. Renato Drummond era o tipo de homem difícil de ler porque era o tipo de homem que raramente precisava ser lido. Ele era sempre o que declarava, o que exigia, o que definia. Aquela incerteza era nova, e ela a reconhecia como um sinal de que algo havia se movido. Às 13h50, ela foi ao banheiro de serviço, lavou o rosto, ajeitou o coque, checou se o uniforme estava em ordem. Não havia muito mais o que fazer, e ela era honesta o suficiente consigo mesma para não fingir que isso não importava. Importava. Não pelo cargo, não pelo dinheiro, ainda não, mas pelo que aquela conversa representava, a possibilidade de ser vista como o que era e não apenas como o que aparentava. Às 14 horas em ponto, ela bateu na porta do escritório de Renato Drummond. Havia também algo que ela não havia contado para ninguém naquele prédio, e que talvez nunca contasse. Que nos primeiros meses de trabalho como faxineira, havia dias em que o peso daquele uniforme parecia físico, não pelo tecido, mas pelo que ele representava para as pessoas ao redor, a confirmação de que havia uma ordem natural das coisas, que determinados espaços pertencem a determinadas pessoas e que quem fica de fora dessa ordem não deveria tentar atravessá-la. Ela havia aprendido lentamente que a única resposta verdadeira para esse tipo de pressão silenciosa não era a raiva, que desgasta, nem a resignação, que diminui. Era a constância. Continuar sabendo o que sabia, continuar sendo o que era, esperar com a paciência ativa de quem não desistiu, mas escolheu o momento certo para agir. O escritório de Renato Drummond era menor do que a maioria das pessoas esperava. Para quem havia construído sua imagem em torno de amplitude e grandiosidade, o gabinete era surpreendentemente contido. Uma mesa grande de carvalho escuro, 2 estantes com livros dispostos com a ordem deliberada de quem quer que os títulos sejam visíveis, e uma janela de vidro que dava para a mesma vista da Faria Lima que o aquário oferecia, mas sem a plateia dos outros. Era um espaço para pensar, não para performar. O que dizia, a quem soubesse ler ambientes, que havia naquele homem uma camada que a maioria nunca chegava a encontrar. Vera entrou e ficou de pé diante da mesa. Renato estava sentado, e pela primeira vez desde o dia anterior, ele parecia deliberadamente desacelerado, sem o tablet, sem o telefone à vista, com a postura de quem decidiu ouvir antes de falar. Era uma postura que claramente não lhe vinha com naturalidade. "Pode sentar", ele disse. Ela sentou, sem apressar o movimento, sem o nervosismo performático de quem quer mostrar que não está nervoso. "Ontem você disse algo que ficou comigo." Ele juntou as mãos sobre a mesa. "Disse que era sua área, ou era. Quero entender o que quis dizer." "Eu trabalhei em análise de investimentos", ela respondeu. 7 anos. Fui analista sênior num banco de investimentos daqui do Itaim. Especializei em renda variável, com foco em tecnologia e infraestrutura. Renato ficou olhando para ela por um momento sem falar. Havia algo quase cômico na geometria daquela situação. Ele, de terno, na cadeira de couro, ela, de uniforme azul marinho, na cadeira de visitante, e ambos sabendo que o vocabulário técnico que ela havia usado no dia anterior
pertencia a um mundo completamente diferente da função que estava escrita no crachá dela. Por que parou? Ele perguntou. Ela fez uma pequena pausa. Não de hesitação, mas da pausa de quem decide o quanto vai responder. Circunstâncias pessoais. Precisei sair do mercado por um período. Quando tentei voltar, o gap foi um obstáculo que os recrutadores não quiseram superar. Quanto tempo de gap? 18 meses. Renato franziu o senho levemente. 18 meses era pouco tempo para qualquer outra área. No mercado financeiro, era o suficiente para que o mundo tivesse seguido em frente sem aguardar. E você continuou acompanhando? Todos os dias. Não havia defesa na resposta, só fato. Ele se recostou na cadeira e a estudou com uma atenção que era diferente da de véspera. No dia anterior, a atenção havia sido compulsória. Ele havia sido obrigado a prestar atenção porque ela havia dito coisas que não davam para ignorar. Agora, a atenção era escolhida, e havia uma diferença fundamental entre as duas. Tem currículo? Ele perguntou. Vera abriu levemente a boca. Era a última pergunta que ela esperava naquele momento. Não trouxe. Mas tem? Tenho. Atualizado até há 3 meses. Renato assentiu, como se isso confirmasse algo que ele já estava calculando internamente. Me manda por e-mail hoje. Patrícia vai te passar o endereço. Vera ficou quieta por um segundo. Havia na simplicidade daquele pedido uma reviravolta que ela ainda estava processando, não com entusiasmo precipitado, mas com a cautela de quem aprendeu que oportunidades anunciadas cedo demais às vezes somem no mesmo ritmo com que aparecem. Posso perguntar por quê? Ela disse. Ele olhou para ela como se a pergunta fosse razoável e, ao mesmo tempo, revelasse algo que o surpreendia. Porque ontem você disse em 5 minutos o que minha equipe não conseguiu articular em 3 semanas. E porque, se você estiver tão afiada quanto pareceu, eu cometeria um erro ainda maior do que os que já cometi se não pelo menos considerasse o que fazer com isso. Era uma admissão incomum para Renato Drummond. Ele próprio parecia levemente surpreso com o que havia acabado de dizer, como se a frase tivesse saído mais honesta do que planejava, mas não a retomou. Vera assentiu devagar. Vou mandar. Ela estava de pé para sair quando ele falou de novo, num tom que havia mudado levemente, menos executivo, mais direto. O que foi o gap, se não for intrusão? Ela ficou parada de costas para ele por um segundo. Então, virou o rosto, mas não o corpo inteiro. Minha mãe ficou doente. Eu precisei estar presente. Renato não respondeu imediatamente. Havia algo naquela resposta que desarmava qualquer tentativa de análise fria. Era simplesmente humano, do tipo de humanidade que o mercado financeiro costuma tratar como variável irrelevante, e que por isso mesmo, quando aparece com essa clareza, produz um silêncio que soa diferente de todos os outros. Ela está bem agora? Ele perguntou. A pergunta foi uma surpresa para ambos. Para ela, porque não esperava. Para ele, porque raramente fazia esse tipo de pergunta no escritório. Ela foi embora há 2 anos, respondeu Vera. Mas ela está bem, do jeito que as pessoas ficam bem quando a gente aprende a carregar elas com leveza. Ela saiu. Renato ficou olhando para a porta fechada por um momento mais longo do que o habitual. Foi então que virou a cadeira para a janela e ficou de frente para a Faria Lima lá embaixo, com aquela expressão de quem está fazendo uma conta, que ainda não tem todos os números, mas que já sabe que o resultado vai mudar alguma coisa. No corredor, Vera parou ao lado do carrinho de limpeza que havia deixado encostado na parede antes de entrar. Ficou olhando para ele por um segundo, para o pano dobrado sobre a barra, para os produtos alinhados nas prateleiras inferiores, para o crachá com seu nome sem sobrenome. Então pegou o cabo e empurrou em direção ao próximo corredor, porque o turno ainda não havia terminado e havia salas para limpar. Mas algo na forma como ela segurou o cabo naquele momento era diferente. Não era resignação. Era paciência. Uma paciência que não é a mesma coisa que conformidade, mas que sabe esperar o momento certo com a mesma certeza com que sabe reconhecê-lo quando ele chega. Naquela noite em casa,
um apartamento de 2 quartos no Ipiranga que ela dividia com uma colega de trabalho, Vera abriu o computador pela primeira vez em semanas para fins que não fossem leitura passiva de notícias financeiras. Ela abriu o currículo guardado numa pasta com o nome discreto de documentos antigos. Leu tudo. Não havia nada ali que precisasse ser apagado ou escondido. Havia 7 anos de trabalho sólido, de análises publicadas internamente, de participações em comitês, de um histórico que falava por si mesmo. Apenas o gap, aquele período de 18 meses que o mercado tratava como mancha e que ela sabia ser, na verdade, a decisão mais humana e mais correta que havia tomado em toda a vida. Ela não alterou nada. Salvou como estava, abriu o e-mail que Patrícia havia enviado na parte da tarde com o endereço de Renato e enviou o arquivo com uma única linha na mensagem, conforme combinado: Vera Castilho, o sobrenome. Pela primeira vez em meses, o sobrenome estava visível, e havia algo naquele gesto pequeno, quase imperceptível para quem estivesse de fora, que soava como o início de uma resposta que ela havia estado preparando, sem saber por muito tempo. O currículo de Vera Castilho chegou na caixa de entrada de Renato às 22 horas de uma quarta-feira. Ele leu ainda naquela noite no home office do apartamento, com um dedo de uísque que havia parado de beber no segundo parágrafo, porque precisava da atenção completa. Havia alguma coisa perturbadora na leitura, não no sentido negativo, mas no sentido literal. Aquelas páginas perturbavam uma narrativa que ele havia construído internamente sobre quem aquela mulher era e como ela havia chegado àquele carrinho de limpeza. O currículo não era o de alguém que havia tropeçado. Era o de alguém que havia sido derrubado por circunstâncias e que havia esperado, com uma disciplina que ele reconhecia como rara, o momento de se levantar. FES-USP, mestrado em finanças, 7 anos no Banco Meridional de Investimentos, onde havia chegado a analista sênior de renda variável, 3 artigos publicados em revistas setoriais, 2 premiações internas de melhor análise do ano, e então, no espaço onde deveria estar a continuação natural da trajetória, um gap limpo, sem desculpa elaborada, sem nota explicativa, apenas o silêncio de um período que havia acontecido e que ela havia deixado ali, honestamente, sem cosmético. Na manhã seguinte, Renato chegou ao escritório 40 minutos antes dos outros, o que era incomum mesmo para ele. Convocou Patrícia antes mesmo de abrir o computador e pediu que ela verificasse discretamente qual era o processo normal para contratar alguém como consultora externa para análise de carteiras. Patrícia, que havia trabalhado com ele por 11 anos e conhecia a diferença entre os pedidos que ele fazia quando estava testando uma ideia e os que fazia quando já havia decidido, escreveu em seu bloco sem perguntar nada além do necessário. O que Renato não havia contado para Patrícia, e que talvez ainda não houvesse admitido plenamente para si mesmo, era que havia passado boa parte da noite revisitando as análises que Vera havia feito verbalmente no aquário, comparando-as com os relatórios internos produzidos pela equipe ao longo das últimas semanas. A conclusão era desconfortável. Vera havia chegado em 5 minutos, sem dados na mão e de uniforme de limpeza, a um diagnóstico mais preciso do que qualquer coisa que havia saído das análises formais. Não porque a equipe fosse incompetente, porque a equipe havia estado olhando para os dados que Renato queria ver e não para os que precisavam ser vistos. Era esse o problema. E era esse o problema que ele relutava em enunciar, porque enunciá-lo significava admitir algo sobre a cultura que havia construído na Drummond Capital, uma cultura em que a discordância era permitida em teoria, mas desestimulada na prática pela simples presença de um fundador que expressava impaciência toda vez que alguém dizia algo que contrariava sua direção. Naquela tarde, quando Vera chegou para o turno, foi Camila Stein quem a abordou no corredor, não com a urgência encoberta de Daniel, mas com a franqueza direta de quem havia passado a noite pensando e havia chegado à conclusão de que fingir que nada havia mudado seria uma perda de tempo para ambas. "Posso te chamar de Vera?" "É meu nome." Camila sorriu levemente. "Você vai aceitar se ele oferecer?"
Vera olhou para ela com aquela atenção calibrada que havia se tornado sua característica mais visível naqueles 2 dias. Aceitar o quê? Alguma coisa. Não sei o que ainda. Mas ele foi diferente essa manhã. Quando Renato chega 40 minutos antes dos outros e pede para Patrícia verificar processos de contratação, alguma coisa está sendo decidida. Vera ficou quieta por um momento. Havia uma pergunta implícita naquilo que Camila havia dito, mas ela esperou que fosse dita com palavras. Eu quero que você aceite, disse Camila finalmente, porque você disse em voz alta o que muita gente aqui sente, mas não consegue defender quando ele empurra de volta. E esse fundo precisa de vozes que não cedam na primeira contestação. Era um pedido incomum, não de uma chefe para uma subordinada, mas de uma profissional para outra, por cima de uma fronteira que deveria ser intransponível, segundo todas as categorias sociais que aquele ambiente reproduzia. Vera reconheceu o que havia por trás do pedido. Não apenas estratégia, mas algo que se aproximava de solidariedade. Se ele oferecer algo que faça sentido, disse Vera, vou considerar com seriedade. Camila assentiu. Havia no gesto dela uma mistura de alívio e respeito que era difícil de nomear, mas fácil de sentir. Mas o que Vera não sabia, o que nenhum dos dois ainda sabia, era que havia uma terceira camada naquela situação. Uma camada que ainda estava submersa, esperando o momento de subir à superfície com a força de algo que não pode continuar sendo contido. Porque Vera Castilho não havia apenas trabalhado no Banco Meridional de Investimentos. Ela havia trabalhado no departamento de análise que, anos antes, havia feito a primeira avaliação externa do fundo Ágora I, o fundo original que havia dado origem, 3 versões depois, ao Ágora III, que agora estava em crise. Que o relatório que ela havia coassinado naquele período, enterrado em algum arquivo que ninguém havia revisitado, continha um alerta sobre a tendência de concentração setorial que a gestora precisaria controlar se quisesse manter a consistência no longo prazo. Era um alerta que havia sido lido, arquivado e convenientemente ignorado. Era esse o nó que ainda não havia se desatado, e era esse o nó que, quando finalmente viesse à luz, iria mudar o tom de toda a conversa que estava sendo construída com tanto cuidado naqueles dias. Naquela noite, Renato finalizou a leitura do currículo pela 2ª vez e fez o que raramente fazia. Ligou para um ex-colega do setor, um gestor com quem havia dividido um painel num congresso anos atrás, e perguntou sem contexto se o nome Vera Castilho dizia algo. Houve uma pausa breve do outro lado da linha. E então, Vera do Meridional? Claro que diz. Era uma das melhores analistas que eles tinham. Por que pergunta? Renato desligou sem responder à pergunta. Ficou sentado no home office, com a tela do computador acesa e o relatório do Ágora III aberto. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não era exatamente arrependimento, mas que se assemelhava à consciência tardia de um erro que ainda tem tempo de ser corrigido. Ele havia passado a vida construindo a reputação de um homem que não errava. Ou melhor, de um homem que, quando errava, reencadernava o erro como estratégia e seguia em frente. Mas aquela situação tinha uma textura diferente. Tinha rosto, tinha uniforme azul marinho, tinha um currículo que ele havia ignorado sem nunca ter pedido para ver. Era preciso agir, e precisava ser feito da maneira certa, pelo motivo certo. Não como manobra de imagem, mas como reconhecimento legítimo de algo que ele havia subestimado de uma forma que o desconfortava profundamente. Ele abriu um novo e-mail, digitou o endereço de Patrícia e escreveu: Amanhã às 9h, antes de qualquer outra reunião, preciso conversar com a Vera. Confirma o horário com ela. Trate como prioridade. Enviou. Fechou o computador, mas o sono, naquela noite, demorou a chegar. Do outro lado do corredor, Camila Stein também havia ficado acordada mais tarde do que o habitual. Não porque estava preocupada com Vera. Havia deixado de estar preocupada com Vera desde o primeiro momento no aquário. Estava preocupada com o fundo, com os cotistas, com a reunião que se aproximava e com aquela sensação incômoda de que a Drummond Capital havia estado navegando pela névoa por mais tempo do que seria responsável admitir. A chegada de Vera havia sido como uma janela aberta,
num ambiente fechado demais. Não resolvia tudo, mas permitia que o ar circulasse de novo. E às vezes é isso o suficiente para que uma equipe boa passe a trabalhar como deveria ter estado trabalhando o tempo todo. A reunião das 9 da manhã não aconteceu no escritório de Renato. Aconteceu no aquário, mas diferente de todas as outras vezes. Dessa vez, não havia 6 executivos em volta da mesa. Havia 3. Renato, Daniel Fonseca e Camila Stein. E Vera, sentada pela primeira vez como convocada, não como prestadora de serviço que havia entrado pela porta errada. Ela havia chegado com o carrinho, como sempre. Patrícia a havia interceptado na recepção com um sorriso que tentava ser neutro, mas claramente não era. E a havia guiado para o aquário antes mesmo que ela começasse o turno. O doutor Renato pediu que você deixasse o carrinho por hora. A equipe de limpeza cobre seu setor. Vera havia deixado o carrinho no corredor sem cerimônia. Havia entrado na sala. Havia sentado. Renato abriu direto, sem preâmbulos. Eu li seu currículo, e eu falei com pessoas que te conhecem do Meridional. Ele pausou. Você era melhor do que eu esperava. Era um elogio atípico, formulado de uma forma que revelava mais sobre o ponto de partida dele do que sobre o mérito dela. Mas Vera reconheceu a honestidade dentro da fórmula imperfeita. Tenho uma proposta, ele continuou. Consultoria de análise, por projeto inicial. Você avalia a carteira do Ágora Terceiros e elabora um relatório com recomendações de rebalanceamento. Prazo de 15 dias. Se o trabalho tiver a qualidade que imagino, conversamos sobre algo mais longo. Daniel e Camila estavam quietos, não com a quietude de quem foi silenciado, mas de quem está observando uma cena que ainda não sabe como vai terminar. Qual é a remuneração? Perguntou Vera. Renato citou um número. Era razoável. Não generoso, mas razoável. O suficiente para que não parecesse uma caridade e para que deixasse espaço para uma renegociação quando o projeto fosse entregue. Aceito, disse ela. A partir de quando? Ele perguntou. A partir de agora. Havia uma firmeza na resposta que não era agressividade, mas que delimitava claramente. Ela não estava pedindo o trabalho. Estava aceitando uma oferta justa. A distinção era sutil, mas ambos a compreenderam. Renato assentiu. Patrícia vai preparar um contrato simples de prestação de serviços. Você começa com acesso à base de dados da carteira hoje à tarde. A reunião durou mais 20 minutos, durante os quais Daniel apresentou o histórico do fundo com uma objetividade que havia estado ausente nas reuniões anteriores. Como se a presença de Vera como par, e não como elemento externo e surpreendente, tivesse liberado em todos uma franqueza que o protocolo habitual havia estado suprimindo. Vera ouviu mais do que falou. Fazia perguntas precisas, do tipo que revela que quem pergunta já tem hipóteses formadas e está verificando, não descobrindo. Daniel respondia com a fluência de quem se sente finalmente em conversa igual. Camila anotava e às vezes completava, acrescentando a perspectiva dos cotistas que ela geria, o tom das últimas ligações, as preocupações que estavam se tornando padrão. Quando saíram da sala, havia algo diferente na dinâmica daquele grupo. Não a euforia artificial de um team building corporativo, mas a leveza discreta de quem começou a trabalhar na direção certa. No corredor, Daniel esperou Camila se afastar, e então disse para Vera, em voz baixa, Você sabe que ele vai testar você, né? Todo mundo testa todo mundo quando ainda não sabe o que esperar, ela respondeu. Não tenho problema com isso. Daniel assentia lentamente quando Marcos Leite, o diretor de risco que havia contestado Vera na reunião do dia anterior, passou pelo corredor em sentido contrário. Ele olhou para Vera com uma expressão que era difícil de classificar. Não era hostilidade declarada, mas também não era boas-vindas. Era a expressão de quem está avaliando uma ameaça sem saber ainda se deve tratá-la como tal. Vera o cumprimentou com um aceno de cabeça simples e seguiu seu caminho. Ela havia encontrado Marcos Leites em outras formas ao longo da carreira. Homens que tratavam a competência alheia como subversão pessoal. Sabia que ele não seria um aliado. Esperava apenas que não fosse um obstáculo grande o suficiente para importar. O que ela ainda não sabia
era que Marcos havia passado a noite fazendo uma pesquisa diferente da de Renato. Havia puxado o nome de Vera nos registros do setor, havia encontrado o artigo do Meridional, havia lido o nome dos coautores e havia encontrado algo que nenhum outro na Drummond Capital havia ainda percebido, algo que nas mãos erradas poderia ser reencadernado como conflito de interesse, como motivação escondida, como razão para questionar tudo aquilo que ela havia construído naqueles 2 dias. Marcos guardou a informação, por enquanto. Vera instalou-se numa mesa do Open Space, que Patrícia havia preparado para ela com um computador novo e acesso ao sistema. Ela abriu o primeiro relatório da carteira do Ágora 3, ajustou a cadeira e começou a trabalhar com a mesma concentração silenciosa com que havia empurrado o carrinho nos corredores do 20º andar, como se o mundo ao redor fosse cenário e o que importava estivesse dentro dos números, esperando ser encontrado por quem soubesse onde procurar. Nas 4 horas seguintes, ela não levantou da cadeira. Tomou um café que Daniel havia deixado na sua mesa sem ela pedir, ignorou 2 conversas paralelas no Open Space que tentavam incluí-la com curiosidade mal disfarçada e foi fundo nos dados com a velocidade de quem não havia perdido o ritmo, apenas o palco. O que encontrou confirmou a hipótese que havia articulado verbalmente no aquário 2 dias antes. A queda era real, mas recuperável. A concentração era o problema estrutural, mas tinha solução. E havia, escondida entre as posições da carteira, uma alocação em 2 ativos que apresentava um potencial de valorização que a equipe havia subestimado porque o modelo de avaliação que usavam estava desatualizado em pelo menos 2 parâmetros críticos. Às 18 horas, ela salvou o rascunho do relatório, desligou o monitor e saiu do prédio pelo mesmo elevador que havia usado todas as manhãs dos últimos meses. Mas quando chegou à rua e sentiu o ar quente de São Paulo na pele, havia uma diferença que ela reconheceu como o começo de algo. Não de uma vitória, porque era cedo demais para isso, mas de uma possibilidade que antes estava fechada e agora estava apenas entornada, esperando ser empurrada com cuidado na direção certa. Ela caminhou até o ponto de ônibus, o mesmo de sempre, e esperou o coletivo com os mesmos outros passageiros do final de tarde. Mas dentro do seu casaco, no bolso direito, havia um cartão de acesso temporário ao sistema da Drummond Capital, com o nome impresso em letras simples. Vera Castilho, com sobrenome. Finalmente, com sobrenome. No escritório, Marcos Leite ainda estava na mesa, com o documento que havia encontrado aberto na tela, com o dedo sobre o mouse, parado no botão de encaminhar. Ainda não havia decidido para quem enviar, mas havia decidido que ia usar. A questão era apenas quando e como isso seria mais eficaz para os seus propósitos, que ele próprio mal conseguia nomear, além da sensação genérica de que a chegada de Vera perturbava uma ordem de coisas que havia funcionado bem, para ele, por anos. O relatório ficou pronto em 11 dias, 4 antes do prazo. Vera havia trabalhado com a concentração de quem está corrigindo uma injustiça e com a disciplina de quem sabe que uma análise imprecisa não serve a ninguém, nem a ela mesma. Eram 42 páginas com modelagem atualizada, revisão de premissas, recomendações de rebalanceamento por fases e uma seção final sobre governança de risco que ela havia incluído não como crítica velada, mas como necessidade estrutural. O tipo de seção que os bons relatórios incluem, porque o problema não é apenas o que aconteceu, mas o sistema que permitiu que acontecesse. Ela entregou para Renato numa tarde de segunda-feira. Ele leu em silêncio na frente dela. O que era incomum, porque Renato era o tipo de executivo que lia relatórios sozinho e voltava com posições já formadas. Que ele houvesse pedido que ela ficasse enquanto lia era um sinal que ela notou sem comentar. Em alguns momentos ele franzia o senho. Em outros assentiu levemente com a cabeça. Uma vez, perto da seção de governança, ele parou de ler e ficou olhando para a página por mais tempo do que o necessário para processar o texto. Você está dizendo que o modelo de avaliação de risco estava desatualizado, ele disse sem olhar para ela. Estou dizendo que ele foi adequado para o Ágora primeiro e segundo,
mas que o Ágora terceiro cresceu além dos parâmetros para os quais o modelo foi calibrado. Não é um erro, é uma defasagem que ninguém parou para corrigir. Ele fechou o relatório. Ficou olhando para a capa, que tinha apenas o título, a data e o nome da autora. Vera Castilho. Ela havia incluído o sobrenome, naturalmente sem ostentação, como quem coloca o nome num trabalho que assina de verdade. Quero apresentar isso para a equipe amanhã, ele disse. Combinado. Mas o que aconteceu antes da reunião do dia seguinte chegou para Vera não por Renato, nem por Daniel, nem por Camila. Chegou por Patrícia, que a chamou ao corredor às 8 da manhã com uma discrição que indicava que o que ia dizer não havia sido autorizado, mas também não havia sido proibido. Era uma das áreas cinzentas de lealdade que assistentes experientes aprendem a navegar ao longo de anos. Marcos foi falar com o Renato ontem à noite, disse Patrícia. Mostrou alguma coisa, não sei o que, mas o Renato ficou quieto por um longo tempo depois. Vera recebeu a informação com aquela calma que havia se tornado sua marca registrada naquele andar. Por dentro, porém, ela estava recalibrando, não com ansiedade, mas com a atenção aguçada de quem reconhece que o jogo mudou de fase. Ela sabia o que Marcos havia encontrado. Havia encontrado por conta própria, meses atrás, quando havia percebido que o edifício onde trabalhava era o mesmo que havia sediado a Drummond Capital na época em que ela era do Meridional. Havia relido o relatório antigo naquela ocasião, sozinha, sem dizer nada para ninguém. E havia feito uma escolha: trabalhar com a qualidade do que tinha a oferecer hoje e deixar o passado ser o que era. Registro, não munição. Mas Marcos havia transformado o registro em munição. Ou estava tentando. A reunião da manhã começou com a apresentação do relatório. Vera foi objetiva e precisa, a mesma fluência do aquário, mas agora com dados formais por trás, com gráficos, com uma argumentação que não deixava espaço para interpretação imprecisa. A equipe acompanhou com atenção. Daniel fazia anotações. Camila confirmava de memória alguns dos números que Vera citava. Havia na sala a atmosfera de trabalho sério, do tipo que acontece quando as pessoas estão realmente pensando juntas. Foi quando Marcos, que havia ficado em silêncio até então, ergueu a mão levemente. Antes de continuar, tenho uma questão de ordem. Todos olharam para ele. O relatório que foi apresentado, disse Marcos com a precisão clínica de quem ensaiou cada palavra, foi elaborado por alguém que, em 2017, coassinou uma avaliação do Fundo Ágora Primeiro para o Banco Meridional. Ele fez uma pausa calculada. O que significa que a pessoa que está recomendando ações para o Ágora terceiro tem um histórico documentado de interação comercial com esse mesmo fundo. Isso não seria um conflito de interesse que deveria ter sido declarado antes? O silêncio que caiu sobre a sala tinha uma textura diferente de todos os outros silêncios daqueles dias. Era o silêncio de quem está esperando para ver em que direção a água vai correr. Vera não virou o rosto. Continuou de frente para o telão, com a mesma postura de sempre, e então virou com calma para a sala. O que havia no seu olhar não era defesa nem ataque. Era algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Clareza. Sim, ela disse. Eu coassinei aquele relatório. Mais silêncio. Mais espera. E naquele relatório, ela continuou, há um parágrafo na página 18 que alerta especificamente para o risco de concentração setorial caso o fundo crescesse além de determinado volume. Ela virou o olhar para Renato. Alerta que foi arquivado e não incorporado ao modelo de governança de nenhuma das versões subsequentes do fundo. Renato ficou absolutamente quieto, porque ele sabia que era verdade. Ele havia recebido aquele relatório, havia lido, havia arquivado, e havia seguido em frente com a certeza de que sabia mais do que o relatório dizia. O que havia na sala naquele momento não era o constrangimento de alguém pego num erro. Era algo mais pesado, o reconhecimento coletivo de que aquela situação havia chegado ao seu núcleo. Que o relatório que Vera havia escrito agora não era apenas uma análise técnica de uma carteira em dificuldade. Era o fechamento de um ciclo que havia começado com um alerta ignorado e havia passado por uma humilhação intencional
e havia chegado, de forma tortuosa, a um momento de verdade que nenhum deles havia planejado encontrar. Marcos olhou para os papéis diante dele com uma expressão que havia perdido a firmeza estratégica do início. A revelação de Vera havia desarmado completamente o argumento dele. O conflito de interesse que ele tentava usar como alavanca havia se transformado na fala dela numa prova de consistência. O problema que ela apontava hoje era o mesmo que ela havia apontado anos atrás. Não havia oportunismo ali. Havia continuidade. A questão de conflito está respondida? Perguntou Vera olhando para Renato. Ele assentiu. Era o menor gesto que ela havia visto dele em toda aquela semana, mas era o mais honesto. Então podemos continuar com o relatório. E continuaram. Com Marcos em silêncio pelo resto da reunião, com Daniel tomando notas com uma intensidade renovada, com Camila olhando para Vera com algo que se aproximava de admiração, e com Renato, pela primeira vez em muitas semanas, ouvindo mais do que falando. Como alguém que finalmente aceitou que escutar bem é uma forma de liderança que ele havia negligenciado por tempo demais. Ao final da reunião, enquanto os outros saíam, Renato ficou na cadeira e chamou Vera, que estava guardando seus materiais. Você sabia que o relatório existia desde quando? Desde o primeiro dia que empurrei o carrinho por esse andar, ela disse. O nome do fundo está na porta de entrada. Não demorou para fazer a conexão. E não disse nada. Não era o momento. E não era o que importava. Ela fechou a pasta. O que importava era o que eu poderia fazer com o que sabia. Não o que eu poderia usar. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. E então disse algo que Vera não esperava, dito com uma quietude que soou diferente de tudo que ela havia ouvido dele até ali. Eu devia ter lido esse relatório com mais atenção. Em 2017 e agora. Era uma admissão. Pequena na forma, grande no que custava para um homem como ele pronunciá-la. Vera assentiu uma única vez, sem dizer mais nada. Às vezes a resposta certa para uma admissão verdadeira é simplesmente deixá-la existir. As semanas que se seguiram à apresentação do relatório foram as mais movimentadas que o 20º andar da Torre Ágora havia visto em muito tempo, não com a tensão daquelas primeiras reuniões de crise, mas com a energia diferente de quem está trabalhando com direção clara. A recomendação de rebalanceamento de Vera foi aprovada em 2 fases. A primeira, mais conservadora, redistribuiu a concentração setorial de tecnologia e reduziu a exposição nas 3 empresas que haviam arrastado o fundo na queda. A segunda, mais ousada, aumentou a posição nas 2 empresas que Vera havia identificado como subavaliadas no modelo anterior. Renato havia aprovado ambas. Não sem questionamento, ele ainda questionava, ainda empurrava, ainda testava cada premissa com a intensidade de quem foi formado num ambiente em que a pressão era o método de refinamento. Mas havia uma diferença fundamental no questionamento de agora em relação ao de antes. Ele ouvia as respostas, completamente, sem interromper antes do fim da frase, sem despachar com impaciência o argumento que contrariava sua primeira intuição. Daniel havia percebido antes de todos. Você fez alguma coisa com ele, disse para Vera numa tarde, enquanto tomavam café no corredor. Não sei como, mas fez. Não fiz nada com ele, ela respondeu. Apenas disse coisas verdadeiras no momento em que ele estava pronto para ouvir. O mérito é dele ter ouvido. Daniel balançou a cabeça como alguém que não concorda inteiramente, mas respeita a resposta. Você é generosa. Sou prática, ela corrigiu. Não serve a ninguém ficar catalogando os erros de quem está tentando melhorar. O contrato de consultoria havia sido renovado para 90 dias com um escopo ampliado. Não apenas o Ágora III, mas uma revisão dos modelos de avaliação de risco usados em toda a família de fundos da Drummond Capital. Era um trabalho que Vera levou com a mesma seriedade do primeiro relatório, meticulosa, direta, sem ornar o que não precisava ser ornado. A equipe havia se reorganizado naturalmente ao redor dela, não como subordinados, mas como pares. Daniel era quem mais colaborava. Camila trazia a perspectiva dos cotistas com uma precisão que Vera havia aprendido a valorizar. Até Marcos havia reduzido a resistência,
não por conversão, mas pela pragmática aceitação de que brigar contra os dados não os muda. A reunião com os dois cotistas grandes, que havia sido marcada antes mesmo de Vera entrar na Drummond, aconteceu 6 semanas depois do começo do rebalanceamento. Os números naquele ponto já apresentavam uma recuperação visível, não espetacular, mas sólida e sustentável, exatamente como Vera havia projetado. Renato apresentou a nova estratégia com uma clareza que ele próprio havia aprendido a ter através daquelas semanas de conversas com ela. No final da reunião, um dos cotistas, um gestor de patrimônio que havia ameaçado resgatar a posição inteira, disse que estava confortável em manter. O outro pediu para aumentar. Renato saiu daquela reunião com o passo um pouco mais leve do que havia entrado. No corredor encontrou Vera, que havia ficado fora da sala por escolha própria. Ainda era cedo para posicioná-la diante de investidores e ela entendia isso sem mágoa, porque havia passos certos a serem dados na ordem certa. Deu certo, ele disse. Os dados deram certo, ela respondeu. Nós seguimos os dados. Renato ficou olhando para ela por um momento. Havia algo que ele queria dizer desde aquela manhã da reunião em que Marcos havia tentado usar o relatório antigo como alavanca. Algo que havia estado se formando desde o dia em que ele havia chamado aquela mulher de uniforme azul marinho para fazer uma piada num aquário e havia recebido de volta, em resposta, uma lição que ainda estava processando em camadas. Eu quero te pedir desculpas, ele disse. As palavras saíram com a economia cuidadosa de quem as pesou antes de soltar, mas sem hesitação. Pelo que fiz na primeira reunião, fui condescendente de uma forma que não era apenas inadequada, era errada, e eu sabia disso quando fiz. Vera o olhou com aqueles olhos que haviam se tornado, para a equipe do 20º andar, o referencial de uma calma que não era distância, mas presença completa. Eu sei que você sabia, ela disse. E foi por isso que fui até o telão. Ela fez uma pausa curta. Não para te envergonhar, para fazer o que precisava ser feito. Às vezes, as pessoas só percebem o que desperdiçam quando o desperdício fica visível. Renato absorveu isso em silêncio. Era a resposta de alguém que havia digerido a humilhação sem transformá-la em ressentimento. Não por fraqueza, mas por uma forma de inteligência emocional que ele reconhecia como rara e que ele próprio admitia não possuir em igual medida. Você vai continuar aqui? Ele perguntou. Era a pergunta que havia estado implícita em todas as conversas das últimas semanas. O contrato de 90 dias estava na metade. Havia muito mais trabalho pela frente, e ambos sabiam. Havia também, para além do trabalho, uma pergunta sobre o que significava para a Drummond Capital ter Vera Castilho não como consultora temporária, mas como parte permanente de uma estrutura que havia entendido, através de um caminho tortuoso, que precisava ser diferente do que havia sido. Depende do que você está oferecendo, ela disse. Renato sorriu. Era a primeira vez em toda aquela história que ele havia sorrido sem nenhuma outra coisa misturada, sem ironia, sem controle, sem performance. Era o sorriso simples de alguém que reconhece uma resposta boa quando ouve. Quero que você seja diretora de análise, ele disse, com assento no comitê de investimentos e autonomia real para construir o modelo que você acha que precisa ser construído. Vera ficou quieta por um segundo, que durou exatamente o tempo necessário. Não de dúvida, mas de reconhecimento. O reconhecimento de que aquele momento havia sido construído por ela, tijolo por tijolo, em silêncio, por meses. Que havia começado não naquela terça-feira do aquário, mas muito antes, em cada página lida, em cada análise feita para ninguém, em cada manhã empurrada com um carrinho de limpeza pelos corredores de um andar que finalmente havia aprendido a enxergá-la. Vou precisar ler o contrato com cuidado, ela disse. E Renato, pela segunda vez naquela tarde, sorriu. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, Vera olhou pela janela para a São Paulo que passava. Os semáforos, os postes, os letreiros de farmácia e padaria, os outros ônibus com outras pessoas em outras histórias. Era a mesma cidade de sempre, a mesma janela, o mesmo horário. Mas havia algo diferente na forma como ela olhava para tudo aquilo. Não com a paciência resignada de quem espera que as coisas melhorem,
mas com a serenidade de quem sabe que o momento certo chegou porque foi preparado com cuidado. Não havia sorte ali. Havia trabalho, disciplina e a recusa silenciosa de deixar que a invisibilidade se tornasse identidade. Ela pensou na mãe. Pensou em como ela teria reagido aquele dia, provavelmente com aquele sorriso contido que tinha o tamanho exato do orgulho que não precisa ser dito em voz alta para ser completamente real. Pensou que havia aprendido com ela o que nenhum mestrado havia ensinado. Que o valor de uma pessoa não é definido pelo espaço que ela ocupa, mas pela qualidade da presença que ela traz para esse espaço. E que esperar o momento certo não é fraqueza. É a forma mais precisa de coragem que existe. O ônibus parou. Ela desceu. Caminhou pelo mesmo calçamento de sempre. Passou pela padaria de sempre. Subiu o mesmo elevador de sempre para o mesmo apartamento. E quando tirou o casaco e pendurou no gancho da entrada, o cartão de acesso com o nome Vera Castilho ficou visível no bolso. Ela o olhou por um segundo. Então foi fazer chá. E havia também, naquele silêncio final do dia, a percepção de que o reconhecimento que chegara não havia chegado porque ela havia diminuído o que era para caber num espaço que não estava preparado para recebê-la. Havia chegado porque ela havia permanecido inteira, com o conhecimento intacto, com a postura intacta, com a identidade intacta, e havia esperado, com paciência, que é outra palavra para a fé, que o mundo se ajustasse. Às vezes, o mundo se ajusta. Nem sempre rápido, nem sempre da forma que planejamos. Mas quando o ajuste vem, vem com a solidez das coisas que foram construídas direito. 3 meses depois, o Fundo Ágora Terceiro havia recuperado 11 dos 14 pontos percentuais que havia perdido. A estratégia de rebalanceamento estava sendo implementada em fases, com os resultados se aproximando das projeções do relatório original, com uma precisão que Daniel havia descrito numa reunião como desconcertante para quem não acredita em análise bem feita. Os 2 ativos que Vera havia identificado como subavaliados apresentavam uma valorização que havia surpreendido até ela, não na direção que estava correta, mas na velocidade que havia sido mais acelerada do que o modelo conservador havia estimado. A Drummond Capital havia passado por uma mudança que não era visível nos gráficos e nos comunicados, mas que era sentida por quem trabalhava nos seus corredores. Era uma mudança de tom. As reuniões no aquário haviam se tornado menos performances de autoridade e mais conversas de trabalho. Renato ainda questionava, provavelmente sempre questionaria, porque era assim que ele pensava, mas havia aprendido a distinguir entre questionar para refinar e questionar para manter controle. Era uma distinção pequena que fazia toda a diferença. Vera havia assumido formalmente o cargo de diretora de análise num contrato assinado sem drama e sem cerimônia. Ela havia pedido isso especificamente, sem festa, sem anúncio com fotos. Apenas a mudança de escrivaninha, de placa e de atribuição. Era mais honesto assim. A história não precisava de encenação para ser real. Ela havia montado sua equipe com 2 critérios que havia deixado claros para Renato desde o início: competência técnica e capacidade de discordância produtiva. Não quero pessoas que concordem comigo porque sou a diretora, havia dito. Quero pessoas que me contestem quando eu estiver errada. Se não houver isso, vira a mesma coisa que antes. Renato havia assentido e havia cumprido. Daniel continuava na equipe, agora como coordenador de análise. Havia ficado satisfeito em não ser promovido a uma posição que ele próprio havia admitido não estar ainda pronto para exercer. Era um tipo de autoconhecimento que Vera havia reconhecido como maturidade. Camila havia ampliado o escopo das relações com investidores para incluir uma nova frente de comunicação mais transparente sobre estratégia e risco, uma mudança que havia sido recebida pelos cotistas com uma confiança que a empresa não havia experimentado em anos. Marcos havia pedido transferência para outro fundo da gestora, uma decisão que todos haviam respeitado sem comentário. Numa tarde de quinta-feira, quando o andar estava quase vazio e o sol do final de tarde desenhava longas sombras pela vidraça do aquário, Vera passou pelo corredor onde havia empurrado o carrinho durante meses.
O corredor era o mesmo. As plantas nos vasos eram as mesmas. O elevador no fundo ainda demorava mais do que deveria. Mas ela passou por ali com passos que não eram os de quem pertence àquele espaço por permissão. Eram os passos de quem pertence por direito. O tipo de direito que ninguém outorga, que se constrói com cada análise entregue com honestidade, cada verdade dita no momento certo, cada silêncio mantido não por medo, mas por escolha. Ela parou diante do aquário. Ficou olhando para a sala vazia, a mesa de mármore branco, as cadeiras de couro, o telão desligado. Pensou em como havia ficado parada diante daquele telão com a calma de quem não tem nada a perder, porque não depende da opinião de ninguém para saber o que vale. Pensou que havia uma ironia gentil no fato de que a tentativa de humilhação de Renato havia, no fim, acelerado o reconhecimento que o mercado havia tardado tanto a conceder. Que às vezes é necessário que alguém aponte para você da forma errada para que o certo finalmente apareça. Não havia rancor naquele pensamento. Havia apenas a constatação tranquila de que o conhecimento, como ela mesma havia dito naquele dia, não precisa fazer barulho. Ele espera. E quando o momento é certo, ele simplesmente está lá, sólido e inequívoco, para quem tiver a honestidade de olhar. Vera virou as costas para o aquário e caminhou em direção à sua sala. Havia um relatório a terminar, uma reunião de equipe para as 9 do dia seguinte e um mercado que, como sempre, havia seguido em frente sem pausar para nada. Ela abriu a porta, ligou o monitor e começou a trabalhar, com sobrenome, com cargo, com a mesma concentração de sempre, porque essa, pelo menos, nunca havia precisado de permissão de ninguém. E você, que acompanhou essa história do começo ao fim, já deve ter percebido que a Vera existe em muitas formas e em muitos lugares, nos corredores invisibilizados dos andares altos, nas filas de ônibus do final de tarde, em qualquer espaço onde o valor de uma pessoa é julgado pelo que ela usa e não pelo que ela sabe. Histórias como essa existem porque acreditamos que elas precisam ser contadas e contadas bem, com a seriedade e o cuidado que merecem. Se essa narrativa te tocou, te fez pensar, ou te fez lembrar de alguém que você conhece e que carrega mais do que aparenta, deixa esse sentimento aqui nos comentários. Conta pra gente o que essa história significou para você. E se você ainda não faz parte da nossa família de ouvintes, se inscreve no canal agora. Porque todo dia temos uma nova história esperando por você, com a mesma honestidade, a mesma profundidade e o mesmo cuidado com cada palavra. Clica no sino de notificações para não perder nenhum episódio. Deixa o seu like que ajuda essa história a chegar em mais pessoas e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir que silêncio não é ignorância e paciência não é fraqueza. Até a próxima história. Fim da história. A história de Vera Castilho não é uma história sobre o mercado financeiro. É uma história sobre o que acontece quando as pessoas são vistas pelo que carregam por dentro e não pelo que exibem por fora. Sobre o que se perde quando o julgamento é mais rápido do que a atenção. Sobre o custo invisível de tratar qualquer ser humano como cenário. E sobre a dignidade silenciosa de quem sabe o que vale e decide, com serenidade, esperar o momento certo para mostrá-lo. Não para provar algo a alguém, mas porque o trabalho bem feito é sempre, em última instância, uma forma de respeito consigo mesmo.